Então, em relação a ensinos, crenças e práticas do islamismo, a partir, obviamente, né, de uma obra cristã, o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, da editora Vida. Apesar da grande diversidade étnica e cultural entre os muçulmanos, os principais dogmas são compartilhados pelos dois grupos, que servem como ponto de união entre eles. No caso, a gente sabe, né, que tem sunitas e xiitas. A gente viu, né, agora há pouco, né, que isso surge com a disputa, né, depois da morte de Maomé, sendo que o legítimo sucessor ficou numa situação de discussão entre eles, sendo que no contexto, né, dos xiitas, eles acreditavam que o genro dele, né, eu falei sogro, né? Desculpa, né? Que o genro dele, né, o genro, né, de Maomé, o Ali, fosse seu legítimo herdeiro. No caso, né, dos sunitas, eles entendiam diferentemente, né, essa questão, e eles reconheciam deixa eu ver aqui, peraí. Eles aceitaram os primeiros califas, né, como legítimos sucessores de Maomé. Então, enquanto entendia que o sucessor legítimo seria o genro, nos outros entendia que o sucessor seria o califa. E pronto, beleza? Continuando aqui, todo o pensamento islâmico resume-se na Shahadá. Não há Deus além de Deus. Maomé é o profeta de Deus. Este lema é utilizado em todos os aspectos da vida muçulmana. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão, grafado Qur'an em muitos textos. Os muçulmanos acreditam que ele seja a revelação de Alá para Maomé, o qual transmitiu os conhecimentos divinos nos escritos. Embora não haja textos comprovadamente escritos pelo profeta, seus primeiros seguidores reuniram seus ensinamentos em forma de tradição oral. O Alcorão é formado por 114 capítulos chamados suratas. Cada um deles é dividido em 4 seções. 1. Título. 2. A Bismillah, ou a oração, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. 3. Uma menção do local onde a surata foi revelado, se em Meca ou em Medina. E 4. Cartas Fawati, ou Favati, não sei, as quais acredita-se que tenham um significado oculto. A teologia básica do Alcorão será discutida mais adiante. Os muçulmanos olham para este livro como o mais importante princípio de autoridade em questões de fé. Onde o Alcorão mantém silêncio, a Sunna, ou tradição geralmente aceita, é a autoridade. Onde costumes aceitos pela maioria mantém silêncio, os costumes individuais ou adet toma a precedência. Então a gente vê que tem os ensinos de Maomé, e aí desses ensinos, desculpa, tá, gente, já passou, não tem nada a ver contigo não, Evanice, já passou aqui quem estava assistindo, eu estou vendo só o Celso, tá bom? Então, Celso, meus cumprimentos, viu? Você foi a primeira? Então desculpa, Evanice, obrigado por assistir também. Você tem que ir no meu perfil, Roberlan Julião, aí vai aparecer o meu vídeo ao vivo. Que legal. Não, é porque quando eu olho, tá subindo, então é só eu que não tô vendo, tá bom? É uma dificuldade minha. Então, nesse caso, viu, vocês estão pro Ministério Pastoral, aprendam, hein? Então, oi, pois não. Claro, não, isso é muito importante, ainda mais todos nós que estamos aqui, né, como ensinadores, precisamos, né, ser aprendizes, exatamente.
Como diz um ditado, vaca que não pasta não dá leite. Então, se eu não escutar, eu não tenho... Perfeito. Se eu não escutar, eu vou falar o quê? Né? Eu não me basto, eu tenho que aprender alguma coisa. E aí, voltando para cá, eu tinha falado sobre isso, Maomé, tradição oral e depois os registros escritos. Onde a gente não tem, né, uma palavra definida do Alcorão sobre o assunto, a gente tem a Suna. E a Suna é aquela tradição que é tradicionalmente, ou aquela tradição, né, que é aceita, certo? E ela é aceita como autoridade. Então, como é que eu posso dizer? Vamos pensar em algumas questões nossas, até mesmo como igreja, só para fazer um paralelo. Você tem o que a Bíblia diz e tem aquilo que a Bíblia não diz. E aquilo que a Bíblia não diz, cada grupo vai para um lado. E aí, nisso que vai se consolidando, chega um ponto que a coisa parece até que estava escrito, porque assim, aquilo ali fica cristalizado e inamovível, ninguém mexe naquele negócio, certo? Voltando para cá, quando também os costumes aceitos pela maioria mantêm silêncio, os individuais tomam a precedência. Então, onde assim não há uma obrigatoriedade de costumes, eu faço o que eu quero. Mas onde há uma certa obrigatoriedade de costumes, todo mundo faz igual. É mais ou menos desse jeito, certo? Então, 5 exigências básicas, conhecidas como os 5 pilares, são requeridas de todos os adeptos do islamismo. São elas: recitação diária da Shahadá. Todos os muçulmanos têm que pronunciar este credo corretamente pelo menos uma vez na vida. Na verdade, um bom número de adeptos recita-o muitas vezes por dia. 2. As orações prescritas, chamadas salat, devem ser proferidas 5 vezes por dia, com o indivíduo voltado para Meca. Os períodos do dia são pela manhã, na hora do almoço, à tarde, depois do pôr do sol e antes de dormir. Para o devoto, essas orações servem como um lembrete de que a Shahadá é verdadeira. Só de saber isso aqui, eu não sabia o nome, né? Mas só de saber isso aqui, há um tempo atrás, eu ficava com vergonha de mim como crente. Porque é uma devoção numa disciplina, independentemente das lutas do dia a dia. Se tem que ir no mercado, se tem que cuidar de filhos, se tem que cuidar de pai, se tem que trabalhar, essas 5 orações vão ser feitas. E detalhe, ritualisticamente, cerimonialmente, com aquela posição voltada para Meca. Não é aquela oração que você faz segurando ali o trem, né? E você está ali, Senhor, meu Deus e meu Pai, me guarda, não sei o que. Não, é aquela coisa que você tem que realmente separar tempo para fazer aquele negócio. É algo que assim, pelo menos no meu caso, né? Podem até me julgar, mas eu me sinto constrangido como cristão por não fazer 20% disso aqui. Mas, né, orem por mim para que um dia eu melhore. Seguindo, falei o primeiro da recitação, né, do modo, né, em que essas orações prescritas devem ser proferidas. 3. Doação de esmolas, chamadas zakat. Enquanto o Antigo Testamento exigia que os judeus dessem a 10ª parte, o dízimo de todos os bens acumulados, o muçulmano oferta 1/4 do seu salário, ou aproximadamente 2,5 anualmente. As esmolas são dadas espontaneamente para os pobres, ou desabrigados, ou qualquer um que esteja em grande necessidade. 4. Um período de jejum conhecido como Siyam, observado durante o Ramadã, entre junho e julho, ou o 9º mês lunar no calendário muçulmano, período em que, conforme se acredita, foi a época em que Maomé recebeu a revelação do Alcorão. Ele jejuou no decorrer desta data, por isso os muçulmanos acreditam que seus seguidores devem fazer o mesmo. Continuando, 5. A Hajj, ou peregrinação a Meca. Cada muçulmano deve fazê-la pelo menos uma vez na vida. A Hajj aumenta grandemente as chances da salvação e lembra o indivíduo da grande devoção que deve ter para com Alá. Além dos 5 pilares,
outros aspectos importantes da vida muçulmana incluem a total abstenção de bebidas alcoólicas, olha aí, ó, e de todas as formas de jogo, olha aí. Os homens são circuncidados e considerados superiores às mulheres, de acordo com um versículo bem conhecido do Alcorão, abre aspas, os homens têm autoridade sobre as mulheres, pelo que Deus os fez superiores a elas, fecha aspas, Surata 4:34. Como acontece atualmente em muitos círculos cristãos, o papel da mulher é relevante. Tradicionalmente, as muçulmanas são obrigadas a cobrir o rosto com um véu chamado purdá. Embora o seu uso tenha sido abandonado em muitas partes do mundo islâmico, foi restabelecido no Irã quando o Ayatollah Khomeini subiu ao poder. O Alcorão permite a poligamia, ao autorizar o homem a ter até 4 esposas. Entretanto, muitos deles... Mas não pode beber, Delcio. Não foi Leonardo? Não, Leonardo está querendo falar. Mas não pode beber. O que acontece? Entretanto, muitos deles optam pelos relacionamentos monogâmicos, embora a estrutura patriarcal seja mantida. Basicamente, os muçulmanos são igualitários. O monoteísmo simples do Islã foi aceito mais facilmente nos países africanos. Para de pensar nas 4 mulheres, deixa eu ler aqui. Então, aí o que acontece? Esquece esse assunto. Então, aí nesse caso, ó, Evanice falou que é amiga dela. Basicamente, os muçulmanos são, eu nem falei o nome, mas falei o da Evanice. Basicamente, os muçulmanos são igualitários, né? Quem toma conta da vida dos outros vai tentar puxar o fim da meada, né? Então, basicamente, os muçulmanos são igualitários. O monoteísmo simples do Irã, o monoteísmo simples do Islã foi aceito mais facilmente nos países africanos do que, por exemplo, o cristianismo. O racismo nunca foi característica do islamismo, devido ao zelo muçulmano de conquistar toda a humanidade para a causa de Alá. Mais uma vez a gente fica com o coração apertado, né? Porque a gente sabe que no cristianismo racismo é um lance que rola, né? Por mais que se diga que é velado, mas rola. E aí nisso, sem desabafo. Entretanto, a discriminação não escapou totalmente de todas as expressões do islamismo. Histórica e culturalmente, uma forma intensa de racismo desenvolveu-se entre os muçulmanos negros na América, como reação à severa discriminação racial que eles sofriam por parte dos brancos. Percebe? No aspecto oriental, vamos alcançar todo mundo. Nos Estados Unidos, em que os cristãos brancos fizeram negros de escravos, os muçulmanos negros também começaram a ter uma atitude reativa em relação a isso. Continuando aqui, deixa eu ver aqui, esses ficaram conhecidos como muçulmanos negros ou comunidade mundial do islamismo ali no ocidente. Esses segmentos, entretanto, desenvolveram-se sob circunstâncias históricas específicas e não é algo generalizado no caráter do islamismo. E então, na semana que vem, a gente vai pegar os pontos, né, que alguns fundamentos doutrinários ensinados pelo Alcorão e comum a todos os grupos muçulmanos. Mas por enquanto a gente fechou aqui em relação a alguns ensinos, né, algumas crenças, e algumas práticas do islamismo. Que Deus a todos abençoe, tá legal? Até semana que vem.